O bairro dos Barris está localizado na região central de Salvador e se notabiliza por ser próximo do centro tradicional da cidade, abrigando edifícios importantes como a Biblioteca Pública do Estado da Bahia e atraindo estudantes, aposentados e intelectuais, que movimentam a intensa rede de comércio e serviços locais, assim como sua proximidade com a Estação da Lapa, gera um fluxo de pessoas e veículos intenso. Estando implantado sobre uma colina a 40 metros do vale de mesmo nome, o Vale dos Barris, e a 97 metros de altitude, o bairro conta com instituições de ensino médio e fundamental, sede de sindicatos, conselhos de classe, instituições políticas, centros religiosos e de ensino. Biblioteca Central do Estado da Bahia. Nos Barris, são encontradas construções de diversas épocas, do final do século XIX aos anos 30 e 50, assim como atuais. Alguns casarões, hoje abandonados, sofrem ameaça de desabamento por falta de interesse dos proprietários. A etimologia do nome Barris tem muitas versões, porém duas se destacam por serem as mais citadas em estudos históricos. A primeira diz que a nobreza habitava grandes chácaras e sobrados, porém não havia na cidade rede de esgotos, o que obrigava as famílias a terem em casa um barril para recolher os dejetos. Ao cair da noite, os escravos despejavam esses tonéis em um córrego próximo, que passou a ser conhecida como Vaza Barris. Daí, segundo uma das vertentes da lenda, surgiu o nome Barris. Outros, como o historiador Cid Teixeira, dizem que o uso de barris se deve a fatos menos escatológicos e se destinavam a recolher a água abundante que brotava dos ricos mananciais nas encostas do bairro, utilizando grandes vasilhames para isso. Conta ainda que por esse excesso d'água que existe até hoje no subsolo, o primeiro piso da Estação da Lapa está sempre úmido, prova de que é impossível arrolhar uma nascente. No século XVII, o Marquês de Barbacena, Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta, fez ali sua residência, uma enorme chácara de fontes abundantes, e da divisão desse terreno por seus herdeiros deu-se o início da ocupação do sítio. No século XIX, instala-se ali o terreiro de Candomblé Ilê Axé Oxumaré, e nesse mesmo tempo a nobreza baiana começa a ocupar a localidade, assim como imigrantes árabes, espanhóis e judeus, resultando em conflitos de convivência religiosa e econômica. Os ricos não desejavam estar perto do local de culto dos escravos, enquanto os muçulmanos combatiam o fato de haver um centro de práticas infiéis. Então, deu-se a transferência do terreiro para onde até hoje se situa, na Avenida Vasco da Gama. A importância desse episódio é enorme na construção da identidade dos Barris, pois consolidou o uso residencial elitista e isolado que predominaria até meados da década de 1950 do século XX, sofrendo consequentes alterações devido à expansão da própria cidade. A partir da década de 1930, o bairro passa por uma reestruturação, com novos loteamentos, ruas e praças, uma transformação das fachadas, se adequando ao estilo Art Deco, até então em moda, e a valorização da paisagem, com a colocação de árvores nos passeios que até hoje caracterizam o local, exclusivamente residencial, uma espécie de caminho de árvores da época, localizado no centro tradicional de Salvador, onde se vivia em relativa tranquilidade, perto do trabalho e demais serviços que a cidade oferecia, servido por uma linha de bonde que passava na Rua do Salete e a General Labatu. Com a abertura das vias de vale e criação de novos bairros, na década de 1970, a classe média e alta se desloca do eixo tradicional da cidade para o vetor norte, transformando de maneira gradual os casarões antigos em espaço de uso comercial, enquanto os moradores migram para outras localidades ou simplesmente se mudam para algum dos edifícios que começam a surgir, alterando a paisagem e a densidade populacional do bairro. O marco dessa transformação é a inauguração, em 5 de novembro de 1970, da Biblioteca Central dos Barris, gerando um fluxo de pessoas que se intensifica, atraindo um comércio para atender essa demanda, como lanchonetes e copiadoras, piorando a questão dos transportes e estacionamento. Estação de ônibus da Lapa. Nessa mesma época, os bondes são substituídos na Rua General Labatu,
sendo o bairro agora servido de duas linhas que, pelo baixo uso, são desativadas com a construção da Estação da Lapa, em 1982, em resposta ao grande nó do sistema de tráfego e desorganização da rede de transporte de Salvador, e impactando em toda a região central. A construção do Shopping Piedade e o Center Lapa, alguns anos mais tarde, transforma mais ainda a vida dos Barris. Nos dias atuais, sofre com o trânsito, a falta de estacionamento, segurança e degradação do seu patrimônio histórico e arquitetônico. Em novembro de 2003, o Gerenciamento de Trânsito de Salvador efetua mudança no fluxo de veículos e a falta de vagas para estacionamento, principalmente no Shopping Lapa e nas faculdades, causa transtorno ao tráfego.